bruxismo. É normal ter bruxismo. No sentido estatístico, não no sentido médico. E para essas tensões, Ronaldo, o que se faz na academia em termos de alongamento? Olha, eu poderia dizer que se a pessoa fosse escolher um tipo de exercício para fazer pelo resto da vida, seria o exercício de flexibilidade. Com certeza é a parte da atividade física que mais... O Ronaldo foi ginasta olímpico, tá? Então ele está falando com toda a propriedade, né, Ronaldo? Exatamente. Né? Qual modalidade, Ronaldo? Eu pratiquei já vários esportes, dentre eles foi a ginástica olímpica, a ginástica aeróbica de competição e por aí vai, mas o meu chão foi a ginástica mesmo. Então a gente trabalhava muito a parte de força e flexibilidade, que é a parte fundamental da correção postural. Todo trabalho de correção postural se baseia na parte de força e flexibilidade. Isso é muito antigo, em países orientais, né, faz parte da cultura já. Desde criança as pessoas já praticam, né, atividades tipo Tai Chi Chuan e tal, yoga, e até a idade bem madura. Tá? Então eu poderia dizer que essa parte de flexibilidade é uma parte fundamental psicofisiologicamente falando, tá? Que além de proporcionar, digamos, um equilíbrio corporal fisiologicamente, ela proporciona um desestresse. A pessoa se acalma, relaxa, respira. Né? Então, com certeza, essa parte aí ela é extremamente benéfica. E hoje em dia o pessoal está se voltando muito para isso, está se dando conta dessa questão da parte de flexibilidade, né? Porque até então era correr, fazer musculação, nadar, esporte e tal, né? E muitas vezes foi se esquecendo essa questão aí, né? E hoje em dia, por exemplo, existe a ginástica laboral, que é desenvolvida em empresas, que é praticamente só exercício de flexibilidade, porque a pessoa passa o dia inteiro sentada na sua cadeira, na frente do computador. As pessoas têm muito problema de precisar de alongamento, problema de coluna. Tu não recebe muito aluno procurando esse problema de precisar de alongamento? Exatamente. Buscando justamente isso, não? Perfeito. A minha lesão, casualmente, o que o Ronaldo fez foi corrigir com alongamento. Praticamente só exercício de flexibilidade, né? E com o tempo, devido a ter essa linha de trabalho, eu fui me dando conta que além de proporcionar benefícios estéticos à pessoa, resolvia determinadas questões de lesão, tipo problemas articulares de ombro, de coluna, de joelho. Claro, é óbvio, o corpo está desalinhado, ele vai sobrecarregar mais para um lado e vai com o tempo ocorrer um desgaste naquela peça ali, naquela articulação. Ou devido a esportes de impacto, né? No teu caso, praticava luta e tal, isso é muito lesivo. Então, essa parte de flexibilidade eu fui me dando conta que resolvia questões de lesão também. Então, eu acabei criando um método meu que é baseado em correção postural, força, flexibilidade, mas principalmente na parte de prevenção e manutenção. Né? O que a pessoa precisa fazer não só um mês ou 2 meses ou no verão, mas sempre, o resto da vida. Como a pessoa precisa todo dia se alimentar, dormir, tomar banho, escovar os dentes, ela precisa também se exercitar corretamente como uma profilaxia. Se a pessoa está com um problema articular, então é desenvolvido um trabalho de reabilitação, como no caso do Miguel. Então, restaura aquela questão ali e depois a pessoa entra num trabalho de manutenção que ao mesmo tempo é um trabalho de prevenção. E a pessoa acaba tendo um resultado não só, digamos, na academia ou estético, mas na vida toda dela. Ela começa a trabalhar melhor, começa a se relacionar até com o cônjuge de uma maneira melhor, começa a ter um lazer melhor, então aquilo começa a se espalhar para a vida toda dela. Então, com certeza, essa parte de flexibilidade aí, ela é fundamental. Muitas vezes, as questões se resolvem só com isso, né? Então, daí depois a pessoa passa por um trabalho de atividade física mais intenso. E eu podia até mostrar, né? Podia ir abrindo e mostrar o que se pode fazer a nível de alongamento e de correção postural. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque é incrível, o Ronaldo, ele já não ferve no primeiro caldo, que nem nós aqui, né, Ronaldo? Mas a elasticidade dele, Vaz, é uma coisa impressionante. O Ronaldo tem abertura total. Eu fiz artes marciais quando era guri e eu sei o quanto tempo leva para a gente conseguir isso.
E existe uma falsa ideia do povo em geral de que o cara mais velho não consegue ter uma elasticidade apropriada. É verdade. Ou não consegue ter uma abertura apropriada, ou quando vai fazer isso, mas eu sou muito duro e tal. E eu vejo com os alunos do Ronaldo na academia lá, que o progresso, né? Que isso é uma coisa, o bom do exercício, e o que eu pude aprender com o exercício, é justamente que a gente pode transpor para a vida normal. Porque uma coisa que tu não consegue fazer hoje, de tanto insistir, tu acaba conseguindo fazer. E esse negócio de que a idade, claro, que a gente não vai querer exigir que uma pessoa que começa a fazer um treinamento com 70 anos de idade vai ter a mesma disposição e o mesmo rendimento de alguém que começou a fazer com 15, 16. Exato. Mas sempre é possível recuperar, né, Ronaldo? Com certeza. Olha, eu faço academia ali na frente da minha clínica e tem umas senhoras que fazem aula de yoga junto comigo que eu fico impressionada. Perfeito. Elas têm uma média assim, de 70 anos, elas têm essa elasticidade que vocês estão falando. Eu muitas vezes não consigo fazer um exercício e elas fazem abertura total, elas fazem exatamente o que tu está falando que o Ronaldo faz. É verdade, eu fico boquiaberta. Impressionante. Olha que máximo. Pode... Esses são os exercícios que a gente no chão. deve fazer para se alongar, Ronaldo? Normalmente a gente faz isso depois de fazer a musculação, né, Ronaldo? Exatamente. São exercícios compensatórios. Eles podem servir como aquecimento, porém podem servir também como relaxamento no final da sessão de treinamento. E são exercícios que te proporcionam um equilíbrio... Parece fácil, né? No treinamento. Não, para mim parece bem complicado. Isso dá um nó na gente, né? Tem uma parte que é desenvolvida só no chão, né? Sem a necessidade de equipamentos. E tem uma parte que necessita do equipamento. Eu acabei criando um equipamento que, na verdade, nas academias tem, só que eu reuni determinados exercícios num equipamento só para facilitar a vida da pessoa. Na verdade, o nosso corpo precisa se alongar, né, Ronaldo? Exatamente, é natural. A gente já deve acordar se alongando, Exatamente. Agora tu tocaste num ponto que, né, como o Jaime comentou, né, que o corpo naturalmente ele tem determinadas necessidades e reações, né, assim como a visão, tu falaste do longo alcance ali. Se tu analisar os animais, eles naturalmente se espreguiçam, se alongam e tal, e o corpo humano ele tem essa necessidade. Então, se a pessoa não faz isso, é algo antinatural. O natural é a pessoa se alongar. E existe um tempo, digamos, por um rendimento máximo no esporte de competição de alto nível. Né? Claro, uma pessoa de mais idade não vai conseguir ter uma performance como uma pessoa mais jovem, mas isso é em relação à questão de esporte de alto nível. Por exemplo, futebol, a carreira ela vai até os 25, 30 e acabou. Isso a maioria dos esportes é assim. Porém, isso não significa que a pessoa de mais idade ela não tenha condições de ter uma performance muito bacana, como tu comentaste das senhoras na academia praticando yoga. Não tem idade. Outra coisa para as mulheres que estão nos assistindo, é importante que a mulher que use muito salto alto, de vez em quando em casa, tire o salto alto e ande sem salto, não é? Para alongar aquela musculatura da panturrilha, não é? Com certeza. Tanto para... Porque vai encurtando, não vai? Tudo, encurta tudo. A tendência natural se não for corretamente usado, é a degeneração. Né? O corpo humano ele é baseado praticamente em dois princípios: na degeneração e na regeneração, na construção de células. Né? A gente tem dois, digamos assim, mecanismos básicos. É a destruição das células, tá? Isso se dá pelos radicais livres e tal, e a construção das células, que se dá principalmente pelos antioxidantes tal, e proteínas do corpo humano. Quando o ser humano ele tem um nível de radicais livres ou degeneração maior que o de construção, ele acaba envelhecendo mais rapidamente. Né? Até uma certa idade, a gente tem uma produção maior de antioxidantes do que de radicais livres. Então, a pessoa ela parece que vai rejuvenescendo, né? Na adolescência e tal, está sempre numa boa. Daqui a pouco começa já a mudar, a pessoa já está com uma cara de mais idade. Então, não que a pessoa consiga, né, ser jovem o resto da vida, mas ela consegue com certeza atingir um platô, né, por mais tempo,
daquela aparência de, por Manter exemplo, um pouco exatamente mais a 30, aparência 40, de 50 saudável. anos e vai embora. Daí sim, lá no final da vida Porque ela... muitas vezes a gente vê as mulheres dizendo assim, não, eu ando de salto alto até dentro de casa, até o meu chinelinho de dormir é de salto alto. Então, você já sabe, né? Não é saudável. Em casa tem que tirar o salto alto. E eu sei que está gostosa a conversa com o Dr. Jaime Vaz Brasil, com o Ronaldo, mas a gente já volta. De novo, nós estamos indo para os comerciais e já voltamos. E viver mais. Hoje com o Dr. Jaime Vaz Brasil e com o Ronaldo. O Dr. Jaime é psiquiatra, todo mundo já conhece. O Ronaldo, a gente já falou, também é personal. Mas, Jaime, a medicina a gente sabe que é feita por médias. Tu até falaste há pouco no outro quadro que se 51% do pessoal começa a ter bruxismo, a gente vai achar que bruxismo é uma coisa natural, né? Como a gente sabe também que as pessoas não têm resultados iguais, porque são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes. Se tu pudesse, eu sei que é uma coisa complicada, mas se tu pudesse sugerir como levar a sua vida ou o que fazer para melhorar a qualidade de vida, o que tu poderia sugerir? Se eu tivesse que resumir numa dica só, seria evitar a procrastinação. Eu vou ganhar o prêmio Nobel, como todos sabem, com uma tese chamada Tese do Provisório Eterno. E como é uma tese autoexplicativa, não precisa nem escrever nada. A tese é o título em cima, depois 100 páginas em branco e pronto, esta é a tese. Porque todos nós sabemos desta contraforça que nos habita de ir deixando para depois, e esse depois vai ficando tudo no gerúndio e não acontece nada nunca. Pensando na física, né? O que é inércia? Aquela propriedade segundo a qual um corpo não movimenta o seu estado de repouso ou de movimento, a não ser que atue alguma força sobre aquele corpo. Então, o que acontece? Como é que a pessoa imagina isso na sua vida? Quando eu me aposentar, aí sim eu vou ter tempo de não sei o quê. Quando eu acertar na loteria tal, que aí eu vou ter um dinheiro, eu vou ter tempo para não sei o quê. Enfim, vários projetos, a pessoa acaba estabelecendo um ponto futuro, e quanto mais futuro, ela não se dá conta que é melhor, entre aspas, esse melhor, porque vai deixando tudo nesse banho-maria eterno. E é uma pesquisa muito curiosa que talvez arrebatasse isso do conceito de adaptabilidade, que é o seguinte: a pessoa sofre um acidente, vai para uma cadeira de rodas ou recebe uma notícia horrível, que tem um câncer com pouca possibilidade de cura, algo assim. E a outra pessoa recebe a notícia que ganhou na Mega Sena, vários milhões. Bom, durante 3 meses há um impacto na vida das pessoas essas notícias. 3 meses depois, a satisfação que ela tem de estar viva ou não, aproveitando a vida ou não, é muito parecida com o antes do sorteio da Mega Sena e antes da notícia ruim. Porque o sistema adaptativo ele não vai vai impedir a revolução total, ele vai trazer para uma homeostase, que seria assim, bom, tu estavas vivendo aqui, é para aqui que tu voltas. Porque os hábitos não vão ser modificados porque a pessoa ganhou na loteria ou porque... Claro, no caso de uma cadeira de rodas está uma limitação, mas ela possivelmente adapte essa limitação para uma outra coisa que dê o prazer semelhante. Então, eu acho que uma das maiores armadilhas que a gente tem é achar que o tempo, só por ser tempo, resolve. Não, é um engano. Tu vai fazendo vários aniversários, nem te dá conta que já fez tantos assim. Acho que todos também compartilham dessa ideia de, ao se olhar no espelho, ver aquele senhor nos olhando lá e dizer, quem é esta pessoa aqui no meu lugar, né? Houve um falseamento da realidade, porque a estrutura do aparelho psíquico não precisa envelhecer na mesma velocidade do que o corpo ou que as capacidades físicas. Outro exemplo é no futebol, né? Os homens que jogaram futebol, eles param de jogar e imaginam que aquele lance que ele fazia anos atrás, a perna vai responder. Não, ele pode dar ordem, né? Mas já mudou o tempo de reflexia, que é aquela capacidade de acertar o tempo das coisas, e ele vai querer impor ao corpo um ritmo que já há tempo não é o dele. Por isso que os traumatos eles ficam com pena de tirar férias em janeiro e fevereiro, né? Porque onde o pessoal vai para a praia, estraga o tornozelo, o pé, o joelho, e viria fazer... Né? A gente vê muito isso aí no finalzinho das pistas de esqui. Eu aprendi a esquiar agora depois de velho, porque eu trabalho numa clínica de um colega que, graças a Deus, fica perto de uma pista de esqui, que é onde a minha filha está estudando lá. E a gente vê muito disso aí. Se tu ficar sentado lá a cada 10 minutos, quer dizer, os caras têm 2 hospitais, são os melhores hospitais de traumatologia, são no final da pista de esqui, porque o pessoal se esquece a idade que tinha. Eu fazia artes marciais, Jaime, quando eu era mais novo,
E eu estava dando risada enquanto estava falando, porque assim, ó, não faz muito tempo eu fui para academia e a gente realmente se esquece a idade que tem, né? Então tu começa a fazer exercício, então tu começa a achar que... E eu praticamente apanhei do saco de areia, né? Porque antigamente a gente batia nos outros. Eu fui agredir o saco de areia, fiquei uma semana com problema no cotovelo. E isso é justamente, eu acho que, porque a gente não se dá conta o quão rápido passou o tempo, né? É verdade. E eu tenho alguns conhecidos, inclusive as religiões costumam dizer isso muito seguido, né? Que se tu quiser procurar alguém que faça alguma coisa para ti, procure alguém que não tem tempo, porque o cara que fica esperando para que o tempo vai resolver, esse não faz nada, né? Uma outra coisa que a gente está conversando aqui no intervalo, e que eu e a Ana sofremos bastante com isso, porque a gente trabalha bastante com estética, aí que eu tinha até te perguntado, vou te fazer uma consulta no ar. Nos chega muito frequentemente paciente com uma revista. Às vezes mais, né? Às vezes mais. chegam com 5, 6 sorrisos diferentes. Eu quero esse sorriso aqui. Bom, tu imagina sorriso, para mim chega assim uma mama, uma barriga, um nariz. Qual é a explicação da psiquiatria para isso? Vamos ver. Estamos falando do grande capítulo das identificações. Vamos imaginar assim, só uma identificação psíquica antes. Um rapaz ganha uma guitarra porque é fã do guitarrista fulano de tal. Então ele pega a guitarra e imediatamente ele pensa, puxa, hoje ou amanhã já estou tocando e de preferência tão bem quanto o fulano lá. E quando ele percebe que não é bem assim para tocar bem, dá para tocar um pouquinho. Mas para tocar bem e tocar com excelência requer muito esforço. Muito esforço, tem que fazer calo nos dedos, etc. Bom, a partir daí, ou ele segue uma identificação positiva, algo para o crescimento, ele vai se encanzinar naquele estúdio de guitarra e vai ser um grande guitarrista. Se vai ser famoso ou não é outros 500. Se vai dar shows em estádios lotados são outros 500. Mas se o propósito é tocar bem guitarra, este é o caminho. Mas se o propósito é ficar famoso para ter várias namoradas, e ele perceber que em sendo esta a única verdade, e ele não tem a perseverança, ele vai fazer uma identificação diferente. Se o cantor esse que ele é fã tem cabelo comprido, ele deixa crescer o cabelo. Se o cara é fã de maconha, ele é capaz de usar maconha junto, porque vai ver que ele imagina que foi pela maconha que ele ficou um grande guitarrista. Então são as identificações no mau sentido do termo, são as identificações negativas de que, bom, eu não pude me apropriar da excelência dele na guitarra, mas me apropriei do visual, porque eu com esse visual fico o genérico, né, o similar nacional, e vou conseguir um resultado. Eu acho que com raciocínio assim pode se aplicar um pouco o que vocês perguntaram, só que talvez ainda com mais tomar lá e da cá, porque se eu ficar com esse sorriso, serei tão bonita quanto a fulana e terei um pouco da vida que ela tem, né? Visitando a casa de caras e não sei mais o que, etc, etc. Porque a natureza não ia deixar uma situação muito desarmônica no corpo humano. A natureza não costuma pregar essas peças, embora algumas irregularidades, mas são irregularidades que no processo acabam se compensando. Ao ver uma árvore, né? A gente pode aplicar algumas matemáticas na árvore e umas não matemáticas. Agora, se tiver um galho mais grosso para cá, tem 2 galhos mais finos para cá que compensam. E o resultado final da árvore é harmonioso. Então, quando se vai fazer a intervenção e não quer respeitar isso, quer que o modelo seja externo, a tendência de dar errado é muito grande, porque a própria acusação depois seria exatamente para os que toparam, né? Puxa, tu não devia ter, né? Não ficou bom. Bom, tem aquele caso da Miss, né, que fez não sei quantas cirurgias e na última foi processar o seu cirurgião plástico, que não era bem aquele nariz, enfim, e depois de uma série, quer dizer, não sei quantas cirurgias. A princípio, esse paciente não deveria sofrer intervenção, então, né? Se a gente pudesse, a grosso modo, resumir isso, né? Porque essa identificação provavelmente vai gerar insatisfação. Né? A chance, penso eu, de vocês terem um resultado daqueles que é o que dá gosto, né? O paciente agradecendo, né, feliz, que era isso mesmo que ele imaginou, eu acho que é difícil. Eu acho que o importante é quando a pessoa quer buscar uma melhora nela mesma, né? E não quando ela quer se identificar com uma foto que ela viu, né? Eu acho que isso que a pessoa deve buscar, né? Eu acho que, eu quero ficar
pouco melhor, eu quero rejuvenescer, tirar uma coisinha em mim, ou melhorar, ou em cumpridar os meus dentes estão gastos. A partir desta matéria-prima, o que se pode fazer? Dar uma melhoradinha dos meus dentes, dar uma clareada, dar uma encumpridadinha, ou tirar essas minhas rugas, botar um botox, dar uma lipoaspirada aqui que não está bem. Né? Mas não ficar parecida com a fulana, aí complica, né? Como ficar difícil explicar isso para o paciente, né? Porque muitas vezes ele vem para a gente e vem com aquela ideia assim de, não, sou eu que quero isso, o corpo é meu e eu quero assim. E depois que a gente já tem uma certa idade, um certo tempo de vivência na área, a gente sabe que é exatamente isso que tu falou, né? Que esse não é o paciente ou não é a pessoa para a gente mexer. Porque essa identificação, e isso a gente observa muito frequentemente, principalmente assim quando o colega, eventualmente mais novo, cai nessa armadilha. Porque ele sendo mais novo, ele tem uma necessidade de estar no ambiente, estar trabalhando e de repente chegam menos pacientes e ele não consegue muitas vezes dizer não. Não é nem por maldade ou nem por ganância, nada, mas é que como ele é mais novo, ele quer realmente atender, ele quer resolver, ele quer ter a satisfação de dar satisfação. Só que a pessoa, na verdade, ela está por um caminho errado, né? O objetivo seria buscar uma maior coerência, um melhor resultado para ele como indivíduo e não uma massificação. Eu vejo muito isso frequentemente em concursos de Miss e algumas vezes me entrevistaram para falar sobre isso. Eu acho muito engraçado porque diz assim, doutor, então aqui é a fulana, o senhor não acha que devia mexer aqui? Teve um concurso, inclusive, que terminou o concurso, a menina foi eleita, ganhou Miss, né? E o pessoal disse, não, então agora nós vamos mexer nela. Eu digo, mas como agora vou mexer? Quer dizer, se ela acabou de ganhar o concurso é porque é muito bonita. Porque no fim acaba sendo assim, a massificação, por exemplo, nesses concursos de beleza, a gente acaba escolhendo não é a mais bonita, mas é a mais bem operada. Para o cirurgião plástico, fantástico, daí todo mundo faz cirurgia plástica. Só que o resultado, como a gente falou, não é igual. Isso certamente, como tu citou, depois de 2, 3, 4, 5, 1 hora vai gerar uma insatisfação. Por quê? Porque não é o normal, né? Isso deixa de ser natural. Assim que ela não se reconheça mais no espelho, nós vamos ter um problema, né? Vocês recordam, acho que faz uns 2 ou 3 anos, na França, aquela mão que foi reimplantada e que o paciente pediu que cortassem novamente, né? A mão reimplantada não, a mão de uma outra pessoa, conseguiram fazer um implante. E com alguns movimentos já interessantes, conseguia, por exemplo, pegar um copo, né? Mas ele olhava aquela mão e era uma mão alheia. E ele insistiu até que amputassem novamente. Não, eu prefiro ficar... Ele não sentia ele com a mão. Essa é uma coisa complicada. Cirurgia de nariz, isso acontece muito seguido, viu, Vasco? Porque assim, se não tomar cuidado, a mudança é muito grande. Então, se tu mudar demais o paciente, o que acontece é que isso causa uma não identificação dele. E a insatisfação é muito grande. Isso acaba gerando um problema sério, porque muitas vezes, na minha área, por exemplo, tu mexe tanto que tu não consegue restaurar. Sim, vai tirando, chega uma hora que não consegue reconstruir. Os pacientes das nossas clínicas em geral, antes de chegar em mim, por exemplo, eu mando muito frequentemente para o Ronaldo justamente por causa disso. É muito frequente a paciente feminina ou masculino, que agora no verão, né, Ronaldo, começa a buscar academia para ter um resultado imediato. E o que acontece muito seguido para mim é chegar paciente para fazer lipoaspiração achando que o resultado vai ser imediato. Quanto tempo em média tu recomenda que o teu aluno comece a fazer exercício para que ele tenha um resultado para o verão? Como eu já havia falado, um bom personal trainer ele tem a capacidade, a tua obrigação de dar resultado para um cliente em 3 meses, né? Porque isso é fisiológico, tá? Mas não é um resultado ideal 100%, né? A gente, digamos, proporciona um resultado significativo em 3 meses. A gente emagrece a pessoa, corrige uma postura, reabilita uma lesão e
proporciona um resultado interessante. Mas o resultado ideal é a médio e longo prazo, 6 meses, 12 meses, né? Até que a pessoa entre num estado de equilíbrio, que ela tem uma variação ao longo do ano natural, inverno, a gente come mais e tal, aquela história toda, porém é pequeno. E o ideal é que a atividade física se torne um hábito, né? Assim como todos os hábitos saudáveis. Então, esse é o nosso recadinho, né? Que vocês procurem já começar, que nem o Gêmeo falou, começar logo e que continue, né, Ronaldo? Exatamente. Que não parem, né? Claro que dá tempo ainda, que dá para, como ele falou, com um bom personal que nem ele, dá para ficar em 2, 3 meses, mas que não pare, comece logo e que não pare. Esse é o nosso recado de hoje. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja com a gente, sugira pautas, mande perguntas e a gente se encontra no próximo programa.